Vocês viram o ato falho da Globo? O próprio Bolsonaro postou nas redes sociais dele. Vamos colocar para vocês darem uma olhada aqui. Um equipamento diferente, porque assim, às vezes você sai aqui na esquina do Rio de Janeiro e a internet não pega. Então como é que você tá no meio de um rio na Amazônia gigantesca, com um sinal funcionando tão bem para que a gente possa acompanhar essa expedição de vocês? Marcelo, agora o nosso retorno está fechado por ligação normal e o nosso Live View é um equipamento que a gente usa para transmissão online, está usando chip de celular normal, porque aqui na cidade tem a internet 4G, 5G. Mas ao longo da navegação no Rio Amazonas, a gente estava usando a internet de um navio, do navio que a gente estava, que é Starlink. Aquela polêmica, né, de Elon Musk e Bolsonaro no mandato passado, né, no governo Bolsonaro, teve aquele acordo entre Bolsonaro e Musk, o governo brasileiro permitiu a entrada da Link no Brasil e hoje mais de 90% das cidades amazônicas tem essa internet via satélite, porque é barata e funciona bem. A gente viu que ela funciona no meio do Rio Amazonas. A gente conseguiu fechar o retorno pela internet e fazer a nossa transmissão ao vivo também usando essa internet que era emprestada lá do navio. Então, olha que bonito isso, Adriles, a construção da frase do repórter. Lembra daquela polêmica? Aquela polêmica de querer oferecer internet para todo mundo por meio da Starlink na Amazônia, numa parceria que o Bolsonaro construiu com o Elon Musk? Lembra dessa polêmica, Adriles? De uma política pública exitosa? Exatamente. O que eles fazem é exatamente isso. Eles tentam apagar a história, deturpar a história, corromper a história, para estabelecer que haja o contrário exatamente da história. Né? O Bolsonaro, é engraçado, quando a gente está falando de STF, tudo que ele foi acusado, e eu volto na questão da projeção espelhada, é o que está acontecendo agora. É um homem que vai limitar a liberdade do país, é um homem que vai estabelecer uma ditadura, que vai perseguir negros, mulheres, gays, que vai perseguir desafetos políticos. E aconteceu que foi o governo mais livre, um governo que teve uma pujança econômica, graças, só para irritar o Paulo Cogos, a brilhante política econômica do Paulo Guedes, que num momento de pandemia, num momento de sufocamento, estabeleceu que o país foi o país mais pujante em termos de crescimento econômico de toda a América Latina e grande parte da União Europeia. Ou seja, mesmo com a liberdade sufocada, a gente saiu desse atoleiro, entregou um governo com superávit, entregou um governo com inflação baixa, com o mercado de emprego crescendo, todos esses índices estão agora arrefecendo, e aí a Globo tem que se virar como pode para deturpar essa narrativa, para justificar. A primeira parte é dizer que se Bolsonaro tivesse sido eleito, e isso é corroborado pelo próprio STF, estaríamos numa ditadura. O Lula dizendo que as pessoas seriam enforcadas, as pessoas seriam torturadas, não haveria mais democracia, não haveria mais Suprema Corte. Então, assim, a inversão completa de uma narrativa daquilo que poderia ter sido na cabeça dessas mesmas pessoas que hoje estão afundando o Brasil economicamente e afundando o Brasil em termos de liberdades individuais que estão sendo solapadas e ceifadas na raiz. E a gente tem, eu volto a dizer e vou reiterar isso aqui 1 milhão de vezes, a Rede Globo como, eu acho assim, é um fenômeno de cultura e de comunicação de massa como nunca se houve na história. É uma coisa demoníaca. É uma empresa de comunicação que tem, em termos proporcionais, a maior audiência do mundo, tá? Mais que proporcionalmente a CBS, a NBC, a ABC americana, não tem em outra parte do mundo uma empresa de comunicação que tenha tanta audiência proporcional num país especificamente. E ela é inimiga da informação. Ela destrói a informação. Ela corrompe a informação para obedecer critérios de narcisismo, de dinheiro, ou de ideopatia, ou as duas coisas juntas, mas ela se transformou no instrumento mais antidemocrático, porque quando você corrompe a informação, quando você deturpa a informação que chega às pessoas, você está exatamente eliminando a democracia e a liberdade de expressão, sobretudo a liberdade de expressão de alguém que precisa de ter algum canal de comunicação para aprender o que está acontecendo na realidade. Quando você corrompe a realidade de cima para baixo, você está exatamente corrompendo a liberdade e a formação de consciência de todo um país. O papel da Rede Globo hoje, eu acho que é pior do que o Goebbels fez na Alemanha nazista. Porque o Goebbels não tinha tanta penetração quanto a Globo tem hoje. E a penetração da Globo hoje no meio social brasileiro é demoníaco. Porque eles corrompem a informação em nome de uma ditadura, em nome de dinheiro. É uma coisa sórdida e imunda o que a Globo faz hoje no Brasil. Se você der 1% de credibilidade para esses caras, você vai cair em alguma lorota que eles estão disseminando.
Exatamente. A Rede Globo, ela é um instrumento orgânico aparelhado pela esquerda e eles sempre vão viesar a notícia. As pessoas têm que entender isso e procurar veículos de mídia independentes como o nosso. E a prova de que o Fio Diário, o Show da Manhã são veículos independentes é que eles deixam eu falar aqui, sendo que eu vou ser agora a parte dissidente nessa questão. E eu vou discordar completamente do Adrilles. Eu não tenho dúvida que a esquerda destruiu a infraestrutura nacional. A esquerda, com a sua agência regulatória, a Anatel, prejudica as comunicações de propósito para cercear a liberdade de se expressar no país. Agora, a solução para isso, olha, mais um preâmbulo aqui. As minhas credenciais bolsonaristas são questionáveis. Fiz campanha para o Bolsonaro a despeito de boa parte da minha base ser libertários anarquistas que sequer votam. Mas o Bolsonaro cometeu erros. Um dos erros foi esse negócio da Starlink. Nós não podemos simplesmente dar internet para todo mundo às custas da segurança nacional. Eu já vi especialistas em defesa nacional e segurança nacional falando que agora o Elon Musk e as suas empresas globalistas, sendo que ele é um falso direitista, é oposição controlada, eles têm mais inteligência sobre a Amazônia do que as forças brasileiras. Nós não podemos deixar um civil estrangeiro ter acesso a informações que deveriam ser classificadas. Outra coisa, a Marinha do Brasil cometeu um erro terrível. Colocou satélites Starlinks em vários dos seus navios. Então agora um civil estrangeiro globalista tem mais acesso às nossas comunicações navais do que nós mesmos. Isso é um risco muito grande para a segurança nacional. Tem que ter internet, tem que privatizar, tem que acabar com as regulações da Anatel, mas isso não é a maneira de fazer. Porque o que aconteceu foi uma concessão governamental em atropelo aos preceitos da segurança nacional. A iniciativa privada deveria ser livre, sim, para colocar um monte de antena, para lançar satélite, sem regulação, etc., mas não para ter acesso indiscriminado a informações militarmente sensíveis. E eu também discordo do Adrilles quanto ao Paulo Guedes. Para mim, o Paulo Guedes foi o pior erro do Bolsonaro de todos. O Paulo Guedes acabou com a nossa moeda, aquela ajuda emergencial inconsequente dele prolongou a pandemia, destruiu a nossa capacidade de regenerar a poupança e resultou, em última instância, em apoio ao Lula, que ele não deveria ter tido. Paulinho, Paulo, a minha questão é, eu não vou entrar nessa polêmica com você, mas é resultado. Menos inflação, mais emprego, superávit fiscal, economia crescendo. Como é que você pode contestar o Paulo Guedes? Acabou, fim. Como a inflação correu solta, a caristia correu solta. A inflação correu solta, a inflação foi a menor da América Latina, Paulo. Pelo amor de Deus. Você está comparando com o resto da América Latina, que adotou medidas até piores. Mas a gente tem que ter um parâmetro. O mundo inteiro teve um sufocamento econômico. Eu não vou entrar nessa coisa, mas os resultados são pujantes, não tem jeito. No mundo de ladrões, você vai achar que quem rouba menos é decente? Matemática, teve crescimento econômico, redução de emprego, teve redução de índice de criminalidade, teve redução de inflação. Não, criminalidade não tem nada a ver com o Paulo Guedes, Adriles. Liberdade de trabalho. Você vai dizer que o cara fez um mau trabalho? Ô, Adriles, calma aí. Criminalidade não tem nada a ver com o Paulo Guedes, não tem nada a ver com o Claro, a sociedade, quando ela está mais próspera, você influi isso na redução dos índices de criminalidade. Não estou dizendo de forma nenhuma. Não estou dando uma de esquerdista aqui dizendo que a de forma nenhuma, Adriles. Reduz drasticamente a criminalidade. Não. Isso é a mesma coisa que chama pobre de bandido. Indireta tem. Não, o que reduziu a criminalidade foi armar a população. Tem que fazer o busto do Paulo Guedes, vou colocar na sua casa. Coloca assim para praticar paintball. Ó, só uma coisa. O Caio Parra mandou aqui pra gente. Adoro o programa e os participantes. Obrigado, Caio Parra. Pô, fico muito feliz aí pelo elogio. Muito feliz Ô, Marco, deixa eu entrar. Eu não vou nem... Eu acho que uma discussão dá para fazer um programa só sobre isso, né? Eu acho que teve excelentes índices econômicos, de fato, no governo, diante do cenário que nós tínhamos. E só para falar que muita gente critica, né, até inclusive na direita mesmo, a questão da ajuda emergencial que foi feita. Ela significou a diferença entre as pessoas terem o que comer e não terem o que comer. Eu sei que ela vai contra, digamos assim, todo um princípio de visão econômica da direita, mas naquele momento foi necessário. A gente distribuiu 350 bilhões de reais para 68 milhões de pessoas. Então, assim, foi a diferença entre as pessoas terem o que comer e de não gerar o caos no país, né? Vamos lembrar. Exatamente. Isso poderia ter, a gente chegou a... Não, e é complexo, né? Você injetar dinheiro na economia, às vezes é bom para que a economia se aqueça. Foi o que aconteceu. Você não queria mais ano, Adriles. Pelo amor de Deus, injetar dinheiro na economia tirado do quê?
da poupança do povo que está sendo depredada pela inflação e pela expansão monetária. O povo não estava mas era um momento específico, era uma né? situação A gente boa teve... lá. Você ia deixar o pai de família morrer de fome, o Bolsonaro falou, deixa as pessoas trabalharem. Não deixaram. Ele não teve outra opção a não ser injetar dinheiro na economia. É uma Injetando dinheiro na economia, ele depredou a poupança de quem tinha poupado. Ô, ministro da Economia, qual que é a solução que você daria? Gente passando fome, não pode trabalhar, impedida. Você não vou dar bolsa. O que você faz? Adriles, se eu fosse ministro da Economia, sabe quem seria o presidente do Brasil hoje? Jair Messias Bolsonaro. Ele teria ganho com 90% dos votos. Não, eu quero saber ele não teria o voto de 10% de feminista do cabelo azul. As pessoas estão passando fome e não podem trabalhar. Se as pessoas estão passando fome por culpa do lockdown, o que tem que fazer? Tem que ter poupança. O que você não pode é destruir a estrutura do capital através de inflação. Mas não se não houvesse... Querido. Calma, Adriano, deixa eu explicar, porque economia é um negócio complexo. Economia é um negócio complexo. É complexo, você tem uma estrutura de capital. Soluções de curto prazo. Uma pessoa que está passando fome, que não tem possibilidade de trabalhar, ela precisa de um prato de comida. Ela não tem exatamente a possibilidade de esperar a complexidade que vem da cabeça do Paulo Guedes. Exatamente. Você precisa de uma boa sinalização de preços. Vai lá. E uma estrutura de capital que não seja alterada pela expansão monetária. Isso é médio prazo, Clóvis. Não, isso é curto prazo, você deixar eu explicar, porque economia é um bagulho complexo. Não, posso só fazer é um bagulho simples. Posso só intervir aqui? Galera, eu vou intervir aqui, porque essa daí não é a pauta. A gente estava falando do Elon Musk. Eu acho interessante a gente falar em outro programa sobre questão de segurança nacional versus o Elon Musk. Eu estou elogiando muito a postura do Elon Musk. Eu gosto pra caramba da maneira como ele tem defendido a liberdade de expressão, como ele tem trabalhado a plataforma X. E eu acho Elon Musk, que eu ponho até chip na cabeça. Eu acho que o saldo é positivo, mas eu acho que essa é uma outra discussão que a gente não vai conseguir fazer aqui. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.